Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta tarde de 22 de outubro de 2024, uma terça-feira com 26 graus neste exato momento em Ribeirão Preto. É uma tarde nublosa, às vezes sol, às vezes nublado e às vezes chuva. É a possibilidade de chuva de 62% nesse período. É a umidade relativa do ar de 79%, tá bacana, tá boa, né? E também hoje nós teremos 27 graus de máxima, é uma temperatura boa para esse tempo de primavera. E a mínima foi logo pela manhã, 22 graus. Passando daqui para poder falar com vocês a respeito de algumas coisas nesta primavera que está acontecendo aí, né? Muita coisa está acontecendo e algumas coisas não são tão boas, tá? Algumas pessoas estão desafiando os conselhos e não limpando as suas casas conforme é necessário e acaba tendo mosquito e escorpião dentro de casa. E isso tem causado grandes problemas no sistema de saúde e as pessoas estão sendo picadas, infectadas e dengue, zika, chikungunya, picadas de escorpião, gente que não obedece e faz exercício nos dias quentes aí, entre 10 e 16 horas. Tá muito complicado, né? É muito complicado e parece que estão querendo desafiar a ciência. Então, tudo é ciência, tá? Tudo que eu vou falar para vocês aqui, que são conselhos referente a atitudes, são conselhos que a ciência dá. Os estudiosos estão falando para você cuidar para não ter nenhum tipo de problema com escorpião e nem com mosquito. A Aedes aegypti, que quando ele te pica, ou ela te pica, né? Isso, é a fêmea desse mosquito que pica, e se ela estiver infectada com a dengue, que é a hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Então, qual que é a solução? O conselho é: limpe a sua casa. Limpa certinho, não deixa nada aí, não deixa nenhum ambiente que seja favorável. Você já sabe os ambientes favoráveis, né, para a criação desses escorpiões e dos mosquitos. Então, nesse tempo de chuva também, não deixe nenhum recipiente que esteja armazenando água, principalmente água da chuva, que é limpinha, né? Depois dessa chuva forte que deu, a água agora está limpa, porque as primeiras foram meio sujas. Então, agora são limpas, e se estiverem acumuladas, principalmente nas calhas das suas casas, aí, latas, garrafas, fundos de garrafa, cuidado com as garrafas de 2 litros que são retornáveis. Ela tem uma voltinha assim no fundo dela, aquele pouquinho de água ali já serve para o mosquito deixar suas larvas ali, e já tem um criadouro de pernilongo desse mosquito Aedes aegypti aí dentro da sua casa, tá bom? Dado esses recados, eu quero deixar também mais um conselho aqui. Se você já teve pensamentos suicida, se você já pensou em suicidar-se, se você já pensou em tirar a sua vida, se você está pensando, você está triste, angustiado, amargurado, procure aqui embaixo, deixe aí embaixo o seu recadinho, e um profissional ou uma profissional vai entrar em contato com você, e você vai poder bater um papo e ter uma assistência psicológica, psiquiátrica, um psicanalista. Alguém vai entrar em contato com você, um profissional, e é bem tranquilo, tá? É bem sutil a abordagem, é bem tranquila, não é divulgado, você pode ficar tranquilo que isso não vai ser divulgado o nome de ninguém. Aliás, se você não quiser dar seu nome, não precisa, tá? E se você quiser fazer live com ela, com a câmera fechada, você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Tira a imagem do seu WhatsApp aí, ou da onde você estiver fazendo a live com a pessoa, e tá tudo certo, não precisa nem se identificar. Só tenha um momento de lucidez e não faça nada contra a sua vida. Suicidar-se não é a solução, tá? Vencer na vida é continuar vivendo, é viver, tá bom? Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus e para nós também, tá? Não tente nada contra a sua vida, tá certo?
nós amamos você e você não precisa fazer nada contra a sua vida, não precisa atentar contra a sua vida, porque você tem a oportunidade de ter um apoio, de ter alguém para poder conversar, para poder falar, tá bom? Então, dado esses recados também, eu quero falar com você a respeito dessa história. Essa é uma das histórias bíblicas que me empolga. Não sei se o Neemias tinha essa fisionomia, mas é a fisionomia que eu consegui achar e eu coloquei aí nesta situação a história de Neemias e a reconstrução do muro de Jerusalém, a colocação das portas nos lugares, os umbrais das portas, as colunas das portas, fechando as fissuras, as rachaduras, as oportunidades que tinha no muro de Jerusalém, que era a cidade dos seus antepassados. Neemias estava disposto a reconstruir os muros e colocar a ordem novamente. Muro, naquela época, assim como hoje, né? Na sua casa, na minha casa, muro é proteção, é segurança. Naquela época, era segurança para uma cidade inteira, lembra? Era segurança para a cidade inteira, porque a cidade era colocada sob uma vulnerabilidade, que ela estava no meio de um deserto, e ali era muito fácil para os inimigos atacarem. E era comum os outros povos, outros países, outras tribos quererem passar e pegar as coisas daquele pessoal, daquelas cidades. Então era muito comum. Então tinha aquela situação de fecha-se os muros, fecha-se os portões também e coloca-se guardas. Fica parecendo como se fosse hoje os condomínios fechados, né? Então eu acho que condomínio fechado hoje, residencial ou empresarial também, né? São fechados porque precisam de segurança, precisam ter uma privacidade, e a cidade de Jerusalém não era nem um pouco diferente do que está acontecendo hoje nas nossas vidas. Mas Neemias recebeu a notícia de que os muros estavam fendidos, que as portas haviam sido queimadas, que os umbrais das portas, as colunas das portas haviam sido queimadas, e ele se entristeceu muito e foi para poder fazer essa grande obra com autorização do rei, que estava onde ele estava servindo como copeiro. Então ele voltou para Jerusalém, reuniu um grupo de pessoas e começaram a reconstruir os muros. O que aconteceu? Que alguns dos seus inimigos, ou quase todos os seus inimigos, vamos dar uma olhadinha no versículo que está aí para poder você dar uma olhadinha. Veja aqui, ó. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Neemias, no capítulo 6, versículo 3. Mas isso é um contexto, é uma parte do contexto da história que está aqui, ó, está aqui, ó, nessa situação. Capítulo 6, ele estava já refazendo os muros e já tinha colocado os portões nos lugares. Então, veja o que é que fala o capítulo 6 do livro de Neemias. Eu gosto muito desse livro. Veja essa história aqui, ó. Sanbalat, Tobias, Gessem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha. Já tinha reconstruído a muralha. E que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então, Sanbalat e Gessem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono. Mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês? Eles me mandaram o mesmo recado
4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. É aqui que eu quero pegar com você para poder falarmos nessa tarde. Existem, e se você não sabe, existem, nós temos todos, existem amigos e inimigos em todos os lugares, né? Então, assim como ele tinha amigos ali em Jerusalém, quando estava reconstruindo os muros, e aquele grupo de pessoas, aquele grupo de irmãos, estavam todos ali reunidos fazendo o trabalho. Então, eles já tinham reconstruído a muralha e as brechas já haviam sido tapadas e o negócio já estava andando. Então ele só estava esperando algumas outras coisas, alguns trabalhos serem desenvolvidos para que eles colocassem os portões nos lugares. Que os portões eram, na realidade, uma chave principal ali naquela segurança, porque à noite eles eram fechados para garantir que os inimigos, aqueles que vinham fazer mal, estavam do lado de fora, ficassem do lado de fora e só entrariam aqueles que eles identificassem que eram pessoas ligadas a eles. Assim como nós fazemos nos nossos condomínios, assim como nós fazemos nos condomínios residenciais, industriais, comerciais, você precisa se identificar para poder adentrar. Então, nesse lugar, já estava tudo pronto, só estava faltando ali as portas e os portões para serem colocados, e Neemias já estava muito adiantado na sua obra, e aí eles viram esses 3 e mais uma turma aí, né? Fala assim, ó, Sanbalate, Tobias e Gessem e o resto dos nossos inimigos, eles se juntam para atrapalhar Neemias. Presta atenção, nós temos inimigos. E se preciso for, quando você estiver fazendo alguma coisa que pode incomodá-los, que pode colocá-los em situação desfavorável, ou que pode parecer que você está melhor do que eles se juntam. Todos eles se juntam para poder falar mal de você, para poder levantar calúnia contra você, para poder falar coisas contra você, coisas que você nem nunca fez, sabe? Eles resolvem fazer, e muitas vezes coisas que nem competem a eles, eles se levantam também para poder falar. E você vê muito isso em época de eleição, né? A tal da fake news. Nós estamos em um processo eleitoral municipal e nós temos visto aí quantas vezes levantam algumas coisas de algumas pessoas, ao invés de colocarem aquilo que vão fazer, eles começam a falar uns dos outros e acabam fazendo com que a população pegue aversão por política, por estarem ouvindo aquelas coisas e calúnias e acusações e difamações, e gente que já fez coisas erradas agora querendo se passar por bonzinho e nunca pediu ou devolveu o dinheiro que roubou e que se apropriou indevidamente. É bem assim. Mas quando eles se juntam para poder derrubar alguém que presta. Alguém que está fazendo uma boa obra. Alguém que está fazendo alguma coisa que vai fazer sentido. Já ouviu falar que quando você tem uma mangueira sem mangas, ninguém joga pedra? Mas a hora que as mangas começam a aparecer, ainda que estejam verdes, eles começam a jogam paus, jogam pedras e chacoalham os galhos para ver se caem aquelas que ainda estão de vez, ainda nem chegou a situação de colocar os portões na cidade, eles já estão preocupados porque agora, do jeito que eles estão fazendo, eles vão ficar e vão ser superiores a nós e eles vão ter uma liberdade um pouco maior dentro dos muros. E é assim que acontece. Eles querem, esses que são inimigos, eles se juntam, eles não são amigos nem entre eles, mas eles se juntam para poder difamar alguém, falar mal de alguém, para poder apontar o dedo para alguém. E aí nós vemos nesses dias de grandes problemas, de grandes dificuldades, homens e mulheres querendo difamar um ao outro e fazendo coisas uns com os outros que não se faria na normalidade. Aconteceu com Neemias, aconteceu com ele. Eles estavam ali para poder fazê-lo parar a grande obra, ou parar a obra. Então presta atenção aqui, ó.
E eu estou falando com você que está aí fazendo uma grande obra, que está aí pleiteando fazer alguma coisa boa. Preste atenção que essas pessoas nunca vieram falar com você. Primeira coisa, nunca vieram falar com você. Eles nunca te contactaram para poder falar se estava bom ou ruim. Agora que você armou o projeto, agora que você fez o script do projeto e começa a execução, eles aparecem dizendo: isso não vai dar certo, isso está errado, isso não pode ser feito. Foi o que esses aí fizeram para poder ter essa difamação a respeito de Neemias. Então, presta bem atenção, não dê ouvidos a eles, apesar que eles não vão parar. Você vê que eles aí, ó, no versículo 4, ele está dizendo assim, ó: e eles mandaram o mesmo recado 4 vezes. Isso quer dizer que eles não vão desistir fácil. Isso quer dizer que o mal não desiste fácil. Isso quer dizer que os nossos inimigos não desistem fácil. Não é porque você deu uma lapada neles na primeira vez que investiram contra a sua vida que eles vão parar. Eles não vão parar, eles vão continuar. E aí você vai ter que ter a sabedoria que teve Neemias. E eu mandei a mesma resposta todas as vezes. Eles me mandaram a mesma notícia, o mesmo recado, 4 vezes. Mas eu mandei também a mesma resposta 4 vezes. Que você tenha em mente, que você tenha no coração, que você saiba, através do Espírito Santo, discernir quem são aqueles que estão querendo ajudar, porque muitas vezes tem pessoas que querem dar um bom conselho, mas às vezes elas não sabem colocar a situação de uma forma que passe aquela credibilidade que é necessária. Às vezes tem até pessoas boas querendo, não é fazer uma crítica construtiva, né? Não é querendo fazer crítica construtiva, que eu acho que isso, crítica é crítica e pronto, está acabado. Tem que ser alguma coisa para poder ajudar. A partir do momento que não estiver ajudando, não estiver te levando para frente no seu projeto, naquilo que Deus colocou no seu coração, naquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, confirmou dentro de você, não para não. Não é porque o Sanbalate, o Tobias e os Gessens da vida se reúnem com os restos todos aí, com tudo aquilo que não presta, para poder se levantar contra o seu projeto. Não pare o seu projeto. Não pare de fazer o que é o seu melhor. Se o seu melhor é continuar fazendo a obra do Senhor, continue. Se o seu projeto é montar alguma coisa, não aceite a opinião de quem nunca fez nada. Nunca fizeram nada para poder te ajudar e agora está querendo te parar. Por quê? Porque estão com inveja. Sanbalate, Gessen, Tobias e todos os outros inimigos estavam com inveja de Neemias. Por isso, ele terminou o muro. Não desistiu. Continuou orando, pedindo direção ao Senhor e fazendo aquilo que estava no coração. Neemias foi bem sucedido naquilo que ele estava fazendo. E você também vai ser. Nós seremos bem sucedidos naquilo que estamos fazendo, se estivermos fazendo em conformidade com aquilo que Deus planejou para mim e para você também. Tá bom? Então, dado esses recados, eu queria chamar a sua atenção. Ontem, eu falei com algumas pessoas e ontem, por problemas técnicos, nós não conseguimos gravar a live. Teve alguns problemas aí, a chuva, né? Parece que queimou um aparelho aí que não conseguia fazer a transmissão, mas tá bom. Hoje nós estamos conseguindo, porque já trocou, tá tudo beleza, tá tudo bom. E eu quero agradecer o pessoal da técnica também aqui, ao vivo, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Mas assim, presta bem atenção naquilo que você está fazendo. Se isso estiver em conformidade com aquilo que Deus planejou para a sua vida, não arrede pé. Ainda que todos se juntem, ainda que todos venham falar para você que não é, mas se Deus falou com você, não mude a sua história, não mude o seu pensamento, não mude o seu projeto, não mude. Não precisa brigar, mas também não precisa mudar, tá ok? Dado esses recados, e ontem eu queria falar para todos vocês aí que algumas pessoas fizeram uma listinha, e tem gente com listas de mais de 100 pessoas. Eu também, tem muita gente que eu tenho que orar
mas que na live aqui eu tenho que falar com essas que estão aqui. Mas o normal é que as pessoas vão falando e eu vou anotando, mas não dá para falar de todo mundo, tá bom? Então, existem algumas pessoas que a gente fala que são mais próximas da gente e outras que a gente ora num todo, que estão precisando, que estão deitadas em um leito de hospital ou estão em casa se recuperando. Então, essas pessoas eu generalizo, que se eu for colocar o nome de cada uma delas, não vai dar. Então, fica muito comprida a live. Você vê, já faz 20 minutos que nós estamos falando. Mas para vocês, os 20 minutos, para vocês os 20 minutos é pouco. E eu entendo isso. Mas, para quem está aqui já fazendo e já fez um tempo, tem muita coisa acontecendo e não dá para poder ser muito mais do que isso, tá bom? Então fica aqui o recado para você, se você não está ou se você está com alguma situação de pessoas aí que estão pedindo orações, faça as orações por elas, tá bom? Você mesmo pode fazer as orações pela vida dessas pessoas. A minha é essa aí, ó. Vamos orar? Vamos orar por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial neste momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todas as pessoas que estão ali no Rio Grande do Sul. Nós agradecemos porque o Senhor socorreu a vida de cada uma delas. E nesse tempo também de chuvoso, nós queremos te pedir que a tua mão continue estendida sobre todo o povo gaúcho, guardando, livrando, amparando, fortalecendo a vida de cada um deles. É a minha oração em nome de Jesus. Nós oramos por todos aqueles que estão também na drogadição, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão buscando uma oportunidade de emprego. Oramos por aqueles que nesse momento estão precisando de uma porta de emprego. Abra a porta do emprego para essas pessoas, meu Pai. Mostre para elas o lugar correto, onde elas poderão ter o seu emprego, onde elas poderão ser empregadas, prestar um bom serviço e que tenham um salário justo correspondente àquilo que elas irão fazer. Oramos por todos os empregadores também e aqueles que estão empregados, que eles possam valorizar o emprego que têm e continuar orando e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado à vida de cada um deles. Nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, vocês que estão aí e são nossos irmãos e amigos idosos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que continue amparando, dando graça, sabedoria, para que possam viver esse tempo com intensidade, com bastante força, com bastante alegria, e que Ele possa fortalecer a vida de cada um de vocês. Nós oramos em nome de Jesus por todos os idosos que nos acompanham nessa live, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa se recuperando, os cuidadores de todos eles, os corpos de enfermagem, corpo clínico, corpo médico, pessoal que trabalha em toda a estrutura do hospital, aqueles que estão como cuidadores nas suas casas, domiciliares, aqueles que estão fazendo um bom trabalho, apesar da estrutura ser ruim, das UPAs, UBS, UBDS, pronto-socorro, aonde quer que estejam nesse momento, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles. Nós oramos nesse momento pela dona Neia e o senhor Fernando, oramos pela dona Maria José e pelo Emerson, oramos também pela avó Hilda e pela sua família, pela avó Tereza e pela avó Luzinete, oramos pelo Eduardo, que está lá em Piracicaba, ainda segue na UTI, recuperando-se muito vagarosamente, mas o Senhor conhece e sabe todas as necessidades do Eduardo. Nós abençoamos a vida dele, declaramos restauração sobre a vida dele o mais rapidamente possível. Oramos pela dona Neuza, que é mãe da Sandra, que é mãe do Pedro e, consequentemente, neto da dona Neuza. Por toda essa família, que o Senhor abençoe e guarde esta família. A Selma, o Geninho, a Viviane. Oramos pela família da Jéssica, do Yuri, da Célia. Essas famílias foram enlutadas, perderam os seus entes queridos. Nós te pedimos em nome de Jesus que cure essa cicatriz. Faça com que essas cicatrizes sejam fechadas rapidamente. Que possa haver grande alegria e paz
na vida de cada uma dessas pessoas, dessas famílias. Oramos por todos os familiares daqueles que foram ceifados no acidente da Passarelo. Que o Senhor abençoe e guarde todos os nossos amigos em nome de Jesus. Guarda eles, socorre a vida de cada um deles. Nós te pedimos em nome de Jesus que continue com as suas mãos estendidas sobre o Brasil, sobre todas as cidades onde haverá segundo turno agora, neste próximo domingo, dia 27. Que o Senhor abençoe todos aqueles que irão concorrer, que eles tenham no coração aquilo que o Senhor tem no coração e está reservado para cada um dos homens e mulheres, cidadãos de cada cidade. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles também, abençoando que a mente e o coração desses homens e mulheres possa estar fazendo a melhor escolha nesse domingo. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Um final de tarde de terça-feira abençoado, uma noite abençoada. Amanhã, quarta-feira, nós nos veremos. Espero que logo pela manhã, mas que você possa estar em paz e que você tenha o melhor neste dia e melhor nesta tarde, nesta noite também, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Tchauzinho, Deus abençoe.